Quem nunca passou por um perrengue numa obra que atire a primeira pedra? É muito gostoso, satisfatório olhar aqueles vídeos de casas lindas, maravilhosas, mas você faz ideia dos perrengues que arquitetos, engenheiros e mestres de obras passam ali nos bastidores para te entregar um produto final tão incrível? E para mostrar que a gente passa por eles são inevitáveis e que você vai vencê-los, eu vou te contar hoje 3 perrengues tamanho monstro que eu já tive nas minhas obras e como eu fiz para resolvê-los. Sejam bem-vindos ao vídeo de hoje do Deu 5 Minutos. Olá, amigos do Deu 5 Minutos, sejam bem-vindos de novo aqui comigo, Ângela Quintino, e esse vídeo é especialmente dedicado às pessoas que estão fazendo obras ou aquelas que farão e que vão passar por certas dificuldades, os conhecidos perrengues aí no nosso caminho, que são inevitáveis. Por mais que você tenha um planejamento, um projeto bem feito, eles são coisas da vida. Assim como a nossa vida, nem tudo sai conforme o planejado, o dia não transcorre exatamente como aquilo que nós gostaríamos. E nas obras não é diferente. Quando são coisas pequenas, a gente consegue contornar com mais facilidade. Uma quebradinha ali, um ajuste na estrutura da tomada para lá e as coisas estão resolvidas. Mas às vezes o buraco é mais embaixo. E se esses perrengues forem grandes, eles vão exigir inevitavelmente tempo, dinheiro, replanejamento e um bocado de energia. E fazer o quê? A melhor forma é respirar fundo, bolar uma nova estratégia e seguir em frente. Eu vou começar com do menor para o maior. E eu vou começar pelo primeiro perrengue, que foi numa obra que eu fiz em São Paulo para um casal com um bebê. Propus algumas mudanças assim, com remoção de paredes, algumas coisas importantes ali, que não mexeram com a estrutura do edifício, claro, mas que permitiram uma boa amplitude do espaço. Mas, no meio desse caminho, nós fomos fazer o gesso que ligava a sala com o corredor e descobrimos que a parede que vinha da sala e que entrava pelo corredor era completamente torta. Mas era tão torta que ela chegava a fazer assim um S. Medindo o corredor numa posição e na outra, chegava a ter 4 centímetros de diferença. Era brutal. Na hora que o gesso ia passar para fazer esse alinhamento perfeito e bonito, não deu certo. Então foi uma questão de replanejar, botar a cabecinha para funcionar e encontrar uma solução para isso. E olha que não era um perfil de cliente fácil, que já era um certo perrengue lidar com esse cliente, porque era um cliente que vivia me testando. Vivia testando as minhas habilidades, vivia testando a minha presença, vivia testando 1000 coisas ali, que a gente acaba ficando numa situação um pouco mais constrangedora para trabalhar, não tem essa liberdade toda. Mas mesmo assim, eu botei a minha cabecinha para funcionar, criei um gesso com um movimento diferente, atenuamos um pouco essa diferença da parede, então nós fomos tirando um pouquinho de cada lado para conseguir chegar num visual satisfatório, porque por mais que as medidas não sejam exatas, o mais importante é que quando você olhe para aquilo, você tem uma sensação de que está correto. Então foi isso que nós fizemos, criando um movimento nesse gesso para que o olho não tentasse alinhar a parede com o gesso. E aí deu tudo certo no final das contas. Conseguimos fazer um trabalho lindo, super bem resolvido e passar por cima desse perrengue. Perrengue 2. Esse já foi numa situação com uma cliente bem mais flexível. Nós estávamos fazendo o acabamento com a janela, criamos uma cortina para a janela dela e ela tinha um orçamento limitado, não tinha assim uma disponibilidade para fazer grandes cortinas e nós sempre fomos assim super parceiros dos nossos clientes, buscando soluções não só que compusessem com a estética, mas que também funcionassem bem ali no bolso deles. Só que no caso dela, o que aconteceu? Parecia que tinha uma caída de banheiro naquela laje. A laje do piso caía para um lado, a laje do teto abria para aquele mesmo lado e a pobre da janela ali no meio parecia torta de todo jeito. Então não havia forma de colocar
essa cortina de instalar sem que o nosso trabalho parecesse errado. Porque a janela coberta, o que é que você veria? O tubinho do trilho ali em cima e a cortina descendo. E quando você olhava ali em cima, fazia medida visual dos dois lados da cortina, ela parecia instalada completamente torta. O que é que nós tivemos que fazer nesse caso? Substituir essa peça por uma cortina longa que viesse desde o teto, e assim nós conseguimos dar cobertura total, mudar um pouquinho a posição da barra. Então essa barra foi feita no local para que a gente acompanhasse essa caída e mantivesse o melhor alinhamento visual possível. Se você fosse medir a cortina fora, tava tudo torto, mas esteticamente era necessário e foi aquilo que nós fizemos. Tivemos que investir um pouquinho mais de tempo, um pouco mais de energia, mas a solução ficou super satisfatória. Como eu anunciei no começo do vídeo, os perrengues aqui vão crescendo. E o terceiro perrengue é um que eu já tive que enfrentar algumas vezes e que arrepia todos os pelos do corpo de um arquiteto, feito um gato assustado. Içamento. Sim, içamento. Os meus colegas que me assistem, eu tenho certeza que vão se arrepiar comigo, porque içamento é uma aventura, é um esporte radical. Porque eu fiz algumas vezes esse içamento com tubos de cortinas, com peças pequenas, que a gente não conseguia nem colocar no elevador, nem fazer o contorno da escada, então teve que içar pela janela. Mas eu tive 3 casos assim muito, muito grandes e muito importantes. O primeiro deles foi a minha maior lição de vida, porque eu tive que içar uma cortina de rolo, uma cortina rolô, que tinha 5 metros para um apartamento de cobertura. Então eram mais de 20 andares subindo. E eu não contratei um içamento profissional. Eu organizei uma equipe interna com membros do meu escritório, com pessoas com algum conhecimento, com um bocado de força para fazer esse trabalho. E foi um completo desastre. Infelizmente, eu tive danos nessa peça. Ela teve rompimento na fibra, ela sofreu algum entortamento e eu não tive outra alternativa a não ser comprar uma peça nova, pagar o içamento profissional e colocar a peça novamente no cliente, porque essa peça era motorizada, não tinha jeitinho para dar. Ela ia enrolando torta e ia jogando. Então isso foi uma lição bastante dolorida, tanto na minha alma como para o meu bolso, e eu aprendi. Então essa é a grande lição que eu deixo aqui para vocês também. Se você tiver que fazer um içamento, se a peça que vocês forem colocar para dentro de casa, que nossa imagem ilustrada é aquele piano sendo içado e entrando pela janela, por favor, contabilizem isso no orçamento. Isso é caro, isso é delicado, isso envolve muitos riscos, isso envolve uma dinâmica, assim, uma interferência no teu prédio, no prédio que você está fazendo isso. Então, assim, é um trabalho que é super delicadinho. Pensem bem, avaliem bastante como se fosse uma etapa gigante da sua obra. Eu aprendi a lição, tive que fazer novamente um outro içamento de uma persiana bem grande. E aí eu já estava coberta de experiência, coberta com uma empresa profissional, com seguro, com tudo direitinho. E aí a coisa rolou como deveria acontecer. E aí eu tive mais um caso, esse mais curioso, e de um andar só. Mas eu tive que fazer um içamento de uma jacuzzi numa situação bem delicada, porque era um apartamento dos conhecidos sem condomínio. Ficou uma graça a área externa, o terraço ficou lindo e nós fizemos um espaço zen ali com um ofurô. Só que esse ofurô não subia pela escada. E aí nós tínhamos um vão lateral que permitia a passagem. Novamente, fomos lá com empresa de içamento e fizemos um serviço profissional e com seguro. Então, daqui sai mais uma dica para o meu público, que você precisa pensar muito bem se as coisas que você está comprando cabem dentro da sua casa, se elas passam por escada, por elevador, por janela, elas têm que entrar de alguma forma. Então, só gostar de coisas grandes e comprar coisas grandes e elas não terem espaço para entrar na sua casa é um completo desastre. Então,
Vamos evitar desastres, vamos ser mais felizes. Primeira coisa, saber, ter consciência de que dificuldades acontecerão, que se você está fazendo uma obra, você lida com seres humanos acima de tudo, que são falíveis. Então você pode ter o arquiteto que cometa algum equívoco no projeto, você pode ter o pedreiro que cometa algum equívoco numa instalação, mas o importante é que seja uma equipe comprometida, que vá lá e que resolva. E você como cliente precisa ter paciência e saber que esses percalços acontecem sim, por mais planejamento que a gente tenha, assim como acontecem na nossa vida. Então, para diminuir isso, eu tenho a melhor das recomendações aqui para vocês. Eu tenho um e-book que chama Decore como um Profissional em 9 Passos. Ele é um manual que ensina pessoas leigas a constituírem a própria decoração. Não é com o caráter de te dar um curso de decoração e nem de transformar você num profissional, mas ele vai te dar o passo a passo do que você precisa programar, planejar, projetar, pesquisar, para ir até finalmente você fazer a sua obra, fazer as suas compras e evitar 90% dos percalços. Eu é que não vou garantir 100%, porque isso não existe, mas eu posso garantir para você que 90% dos percalços que acontecem na obra serão sanados antes mesmo dela começar. Quero agradecer a presença de vocês mais uma vez nesse vídeo. Lembrar de compartilhar com seus amigos, porque essas informações podem salvar vidas aí no caminho. Deixa o seu incrível like, porque eu adoro quando vocês deixam o like, quando vocês comentam. Deixa aqui nos comentários qual perrengue você já passou na sua obra. Não esconda, não tenha vergonha, porque isso acontece com todas as pessoas, nas melhores famílias. E se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal, acione o sininho para receber as notificações. Todas as semanas, vídeos novos aqui para vocês. Acompanhe também a nossa rotina aqui, os conteúdos, as coisas novas que eu trago para vocês aqui nas redes sociais, todos os dias no Instagram e no Facebook. Um grande beijo, nos vemos na próxima semana. Tchau, tchau!